Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kevork, professor de Física, também sou coordenador aí da área de Física aqui do H+, e eu estou diretamente ao vivo dos estúdios H+ Online. Você participando desse projeto maravilhoso aí do Enem, né? E eu venho falar um pouquinho da minha parte, né? Da minha frente, porque a física aqui no H+ é dividida em 3 partes: Física 1, Física 2, Física 3. A minha parte é a mecânica, é aquela parte onde tem cinemática, dinâmica e estática. Pois é, isso cai nos vestibulares do Enem e cai com uma certa regularidade, estuda os movimentos, são as tendências, né? Gráficos, MRU, MRV, queda livre, lançamento oblíquo, atualmente aparece aí nos vestibulares do Enem. E nós também temos aí a parte de dinâmica, leis de Newton, né? Tipos de forças, energia, conservação de energia, quantidade de movimento e impulso, né? E a última parte que é estática, equilíbrio dos corpos. Então tá aí mais ou menos, né, um apanhado geral, a tendência, né, do Enem. Inclusive sou especialista nessa parte de vestibulares, né? Eu gosto de estudar demais os vestibulares da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, Unifesp, e o Enem também faz parte desses estudos. E eu gosto de fazer essa análise. E nas minhas aulas e nas aulas dos meus colegas, a gente sempre mostra as tendências dos vestibulares, como é que a gente resolve os exercícios, como é que se faz para ler um exercício, como é que se interpreta um exercício, como se resolve um exercício, tanto na parte das objetivas, né, e na parte das discursivas também. Então, pessoal, a minha especialidade é essa, né? Eu sou coordenador da área de Física e eu amo estudar esses vestibulares e dar a tendência. Atualmente o Enem, ele segue os moldes dos vestibulares tradicionais, né, conteudistas. Ele está cada vez mais parecido com uma prova da Unesp, parecido com uma prova da FUVEST. Aliás, é uma mescla de todos eles, para falar a verdade. Então, se você estiver estudando os vestibulares da Unesp, Unifesp, FUVEST, Unicamp e outros grandes importantes do Brasil afora, você praticamente está estudando para o Enem, né? Nem se caracteriza por mais algumas coisinhas aí, né? Ele gosta de contextualizar bastante, né? Ele gosta de contar uma historinha, às vezes colocar um texto, aparecem muitos gráficos, ele quer saber se você sabe ler gráficos. Então, gente, a gente está falando aí desse projeto, esse projeto aí do Enem para vocês, e a gente gostaria de passar essas dicas para vocês. Na aula de hoje, estamos ao vivo, hein? Na aula de hoje, eu queria falar um pouquinho da parte de cinemática. Cinemática, para quem não lembra, é o estudo dos movimentos independente das causas. Que movimentos nós estudamos aí, professor? MRU, MRUV, queda livre e lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, é aquele onde forma ângulo, né? Os projéteis, né? O cara disparando lá, o canhão, e movimento circular também. Então, isso pertence ao que nós chamamos de cinemática. Aparece a parte gráfica, né? Eles gostam de pedir gráficos ou exercícios relacionados com um desses temas que eu acabei de falar para vocês. Eles também gostam o início da cinemática, quando a gente fala de velocidade média, que é o mais básico, é o mais inicial, é o início de tudo nessa parte de Física 1. Física 2, vocês vão estudar óptica, vocês vão estudar a parte de termologia, né? Física 3, vocês vão estudar a parte de eletricidade e ondas, mas na minha parte, que é a mecânica, é aquilo que eu comentei para vocês: cinemática, dinâmica e estática. Belezinha? E eu gostaria de iniciar para vocês aí resolvendo aí alguns exercicinhos para vocês terem aí uma pequena amostra, um aperitivo. Beleza? Estou aí com vocês agora, eu quero que vocês prestem atenção, eu gostaria de resolver aí uns exercicinhos. Fica atento, nós vamos fazer agora ao vivo para vocês. Vamos lá, meu povo, olha só, tem uma listinha aí que aparecem aí, se eu não me engano, são 10 exercicinhos, isso aí, são 10 exercícios. E eu gostaria de fazer alguns que tradicionalmente, né, tem, né, vira e mexe, uma tendência constantemente aparece aí nas provas do Enem. E aí uma dessas questões que aparece no Enem é exatamente a questão de número 2. Então, gente, aqui
Nós adoramos mostrar como é que se faz, como se lê, como se faz. Gente, é tudo explicado para vocês. Aliás, a gente faz um acompanhamento aí e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, vamos lá. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades num tempo total de 31 horas. Ponto. Leia até a primeira frase. Ele perguntou alguma coisa? Não. Ele informou alguma coisa? Sim. Ele já te deu o tempo total da viagem. Então guarda esta informação. Então você já sabe que o tempo total é de 31 horas. Símbolo de hora é um H minúsculo. Muito bem. Povo, para não fazer paradas, revezaram na direção de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem total. Então, gente, vocês perceberam que são 3 amigos e eles pegaram a viagem toda, que eu não sei o tamanho, a distância, e eles dividiram igualmente. Então, o que o primeiro andou? 1/3 do total. O que o segundo andou? 1/3 do total. O que o terceiro andou? 1/3 do total. Então, cada um dos amigos andou 1/3 da distância total. Como é que eu escrevo isso? Então, delta S1 é igual ao delta S2, que é igual ao delta S3, e os 3 valem o quê? O delta S total dividido por 3. Esse é o raciocínio. Belezinha? Muito bem, meu povo. Vamos lá. Então, ele disse isso nessa frase. Aí ele disse que o primeiro, o mais prudente, dirigiu a uma velocidade média de 75 km por hora. Então, o primeiro, ele fez com velocidade média 75 km por hora. Ponto e vírgula. O segundo, a uma velocidade média de 90 km por hora. Então, a velocidade média do segundo, 90 km por hora. E aí ele fala para vocês que o último, o terceiro, mais apressado, ele dirigiu a uma velocidade média de 100 km por hora. Então, gente, é uma questão de ler com bastante calma, pausado. Claro, a gente vai treinando isso com o tempo de uma maneira que fique mais dinâmico, tá? Então eu estou mostrando para vocês como se faz um exercício de física. Ou seja, o grande problema às vezes é a interpretação, não basicamente entender o fenômeno. O fenômeno é a velocidade média, a gente já sabe. Então o lance é interpretar, saber o que ele está te dando e saber o que ele está te pedindo. Beleza, meu povo? Vamos lá. Aí ele fala, a distância percorrida por eles em quilômetros foi de... Ele quer saber exatamente qual foi a tal da distância percorrida no total. E ele quer em quilômetros. Então, gente, eu já sei o que foi dado, eu já sei o que ele pediu, portanto, você fez a interpretação do exercício. Isso é português, basicamente. Fenômeno físico, velocidade média. É só lembrar que velocidade média é delta S e delta T. E aí vem a parte matemática. Então, basicamente, é assim que a gente resume um exercício de física. A parte de interpretação, reconhecimento do fenômeno físico, a gente já sabe do que se trata, a velocidade média, e a parte matemática, que é a parte de aplicação da fórmula e fazer continhas. Então, gente, tá aí a nossa interpretação. Vamos ver como é que resolve essa questão. Meu povo, eu pensaria no seguinte, vamos lá para o primeiro sujeitinho, para o primeiro cara. O que vocês lembram? Vocês lembram que velocidade média era delta S sobre delta T, né? Então, delta S1 sobre delta T1. Beleza? Isso é velocidade média. Gente, vocês conhecem a primeira velocidade média? Sim, o problema deu 75.
Você conhece a primeira distância? Entre aspas, você sabe que é 1/3 do total. Então, ΔS total, dividido por 3, sobre ΔT1. Entre aspas, o que nós vamos ter que fazer nesse pedaço? Nós vamos achar quanto tempo ele levou para fazer o primeiro pedaço, esse 1/3. Mas, professor, eu não sei o valor da distância. Não se preocupa, segue o fluxo. Gente, vamos lá. Vamos trocar de lugar o ΔT1 com 75. Você vai ficar com ΔS sobre 3, dividido por 75. Aqui é matemática. Você mantém o numerador, ΔS sobre 3, e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de 75 é 1 sobre 75. Então, no fundo, você vai pegar o 3 e jogar aqui para baixo, vai multiplicar pelo 75. Isso é matemática, não é física, tá bom? Então, gente, ΔT1 vai ser igual a ΔS sobre 3 vezes 75 vai virar 225. Entre aspas, você achou o tempo que o primeiro cidadão fez esse percurso de 1/3 do total. Você vai fazer isso agora para o 2 e vai fazer isso para o 3. Igualzinho, pessoal, igualzinho. É repetição. Vamos lá. V2, ΔS2, ΔT2. Meu povo, a velocidade 2 você conhece, é 90. O ΔS2 é o total dividido por 3. Igualzinho, gente. Só que aí vocês têm o tempo 2. Mesmo raciocínio. Posso trocar de lugar? Pode, a matemática permite. De novo, matemática, não é física. Então, ΔT2 vai ser igual a ΔS sobre 3. Tudo isso dividido por quem? Por 90. De novo, numerador multiplica pelo inverso. O inverso de 90 é 1 sobre 90. Então, vai ficar ΔS vezes 1, 3 vezes 90. Então, é só baixar o 3 para cá. Matemática de novo. ΔT2. Mesmo raciocínio, gente. Vai ficar ΔS dividido por 270. Você, entre aspas, achou o tempo que o 2 levou para fazer. E agora, finalmente, o 3. Mesma coisa, pessoal. ΔS sobre ΔT. Está aqui. Vocês já sabem, a velocidade ali é 100. Aí é 1/3 do total, ΔS sobre 3, dividido por ΔT3. Gente, de novo, posso trocar de lugar? É como se você estivesse multiplicando em cruz também. Tudo bem, depois isolar. Eu estou economizando passagens, utilizando a matemática. ΔT3, ΔS3 sobre 3, tudo isso dividido por 100. Mesmo raciocínio. Mantém o numerador, multiplica pelo inverso. O inverso de 100 é 1 sobre 100. É como se você fizesse 3 vezes 100. Você acabou de descobrir que o ΔT3 vale ΔS sobre 300. Entre aspas, você acabou de achar o quê, hein? Você acabou de achar o tempo em cada pedaço. Agora, olha só que coisa legal. Você conhece o tempo total da viagem? É de 31 horas. Ora, portanto, se você pegar todos os tempos e somar, tem que dar quanto? 31. Então, é exatamente esse o raciocínio que você vai fazer. Gente, se você pegar ΔT1, somar com ΔT2, somar com ΔT3, você tem o tempo total dessa viagem, que a gente chamou de ΔT. ΔT1 você já conhece, está aqui. ΔS sobre quem? 225. Mais ΔT2 está aqui. ΔS sobre quem? 270. Ih, acabou virando um exercício de fração, matemática. Pois é, mínimo múltiplo comum. Olha aí, questão interdisciplinar, física com matemática.
que é a tendência de muitos vestibulares, né? Delta T3, está aqui, ó. E tudo isso vai ter que dar quanto? 31, que é o tempo total. Essa informação você tinha no começo do exercício. Bom, você tem soma de frações, o numerador é igual para todo mundo, só que o denominador é diferente. Aí você tem que achar o mínimo múltiplo comum. E aí você vai brincar com aquele lance de fatoração, né? Você vai colocar o 225, o 270 e o 300. Aí você vai começar dividindo pelo primeiro primo, 2. Quando não der mais o 2, quando se esgotar o 2, aí você passa para o próximo primo, que é o 3. Aí continua, próximo primo, 5, e assim sucessivamente. E aí depois que você achar todos os valores, você soma todos eles e é o mínimo múltiplo comum. Eu não vou perder tempo fazendo isso, eu já sei para vocês o mínimo múltiplo comum aqui, eu fiz esse cálculo, achei para vocês, é 2.700. Tudo isso vai ser igual a 31. Então, o mínimo entre 225, 270 e 300 é de 2.700. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Agora, você vai pegar o 2.700 e vai dividir por 225 e o resultado multiplica por ΔS. Se você fizer isso aqui, 2.700 dividido por 225, isso dá 12. Então, vai dar 12 ΔS. Aí, mais. Você vai pegar o 2.700 e dividir por 270. Esse é fácil, né, pessoal? Esse é fácil, dá 10. Vai dar 10 ΔS. Mais o último termo, 2.700 dividido ali por 300, também é fácil. 9 ΔS. Então, você tem 12 ΔS, mais 10 ΔS, mais 9 ΔS. Então, quanto é que você vai ter aqui no total? Somando 12 com 10 com 9, você vai obter exatamente o quê? 31. 31 ΔS sobre o quê? 2.700 é igual a quem? 31. Olha que coincidência! O 31 aqui é igual ao 31 aqui. Simplifica! E aí você quer achar o que no exercício? O ΔS. Gente, é só tirar o 2.700 daqui. Ele está dividindo aqui. Então, ele passa para cá, multiplicando. E aí ele vai encontrar quem? 1. Porque aqui é o que sobrou. Quando você simplifica 31 com 31, sobra 1. Sobra 1. Então, vai ficar 2.700 vezes 1. Então, ΔS igual a 2.700 quilômetros. E 2.700 quilômetros, vocês acham exatamente na alternativa B. Beleza, meu povo? Tá aí uma questão resolvida para vocês do Enem. Olha aí, uma questão aí clássica de velocidade média. É só ler com calma, colocar as informações, saber a interpretação. Tá aí a passagem por passagem, tem o lance da matemática. Tranquilinho? Pegaram aí a dica? Então tá aí esse exercício. Eu queria fazer mais um aí para vocês, beleza? Eu acho que deu tempo de você congelar a imagem, deu tempo de você conseguir aí fazer suas anotaçõezinhas, qualquer coisa, né? Tá aí essa resolução aí do exercício. E vamos fazer mais um exercicinho? Vamos fazer? Vamos botar em prática? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Então, tá aí um clássico exercicinho de velocidade média. Não se preocupa, já apago tudo isso aqui. Não se preocupe. Costuma cair velocidade média, MRU, MRUV, costuma aparecer gráficos, costuma aparecer, quando a gente fala em MRUV, aí vai aparecer a aceleração, tem aquela história da multa, você tem a desaceleração, né? Então, são questões clássicas que costumam aparecer constantemente em todos os grandes vestibulares. Então, isso que eu falei para vocês é importante. Se você, por exemplo, resolver uma questão da FUVEST, se você resolver uma questão da Unesp, se você resolver uma questão da Unicamp, você já, de uma certa maneira,
está treinando para o Enem. Porque o Enem, ele se baseia muito nos grandes vestibulares. Não só os de São Paulo, eles também acabam aí se baseando em grandes e importantes vestibulares Brasil afora, no Rio de Janeiro, né, na Bahia, no Ceará, não importa, né, no Paraná. Então o Enem, ele acaba fazendo uma mistura de questões do Brasil afora. Então, tá aí uma coisa que a gente chama de tendência, né? E a tendência é ficar muito parecido atualmente com os vestibulares tradicionais já conhecidos. Uma questão que eu também gostaria de fazer junto com vocês é exatamente uma questão muito bacana, parecida, porque constantemente aparece isso nos vestibulares. De novo, é exatamente a questão de número 6. A questão de número 6 é uma questão muito bacana, de novo, muito parecida com questões tradicionais dos vestibulares aí que nós temos Brasil afora. Gente, diz assim, de novo, um motorista fez uma viagem de 100 quilômetros partindo da cidade A até a cidade B. Aqui eu recomendo fazer uma figurinha, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu colocaria aqui uma trajetória retilínea. Eu diria que a cidade A se encontra na origem e você tem a cidade B que está a 100 quilômetros. Aqui está a trajetória e eu vou colocar aqui quilômetros. Beleza? Então tá aí, ó, faz uma figurinha para você não se perder. Então alguém saiu da cidade A, foi para a cidade B e eu sei que a distância entre elas é de 100 quilômetros. Supondo que a cidade A está na origem da trajetória, vamos lá. Nos primeiros 30 quilômetros, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90 quilômetros por hora. Então, gente, claro, eu não estou preocupado aí com a proporção, mas está aqui, ó, 30. Eu sei que nesse pedaço, portanto, você já sabe a distância, o delta S1 vale o quê? 30 quilômetros. Ele viajou com uma velocidade média, de novo, olha lá, o tema velocidade média, 90 quilômetros por hora. Esse exercício, por exemplo, já dá para você descobrir quanto tempo ele levou para fazer esse primeiro pedaço, esse primeiro trecho. Continuando. No segundo trecho, de 40 quilômetros, segundo trecho, 40 quilômetros, ele já andou 30, aí ele andou mais 40, portanto, pessoal, 70. De 30 até o quê? 70, você tem aí um novo ΔS, que é de 40 quilômetros. Tá aí o raciocínio, tá bom? E aí ele fala que ele andou com uma velocidade média de 80. 80 quilômetros por hora. Meu povo, suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. Então, gente, ele já está te dando o tempo total. 1 hora e 30 minutos. Gente, lembrando que 30 minutos é meia hora. Meia hora, meio. Então, 1,5 horas. Se você pensar em fração, 1,5 é 3 dividido por 2. Isso se você precisar e se aparecer de novo aquela história de mínimo múltiplo comum. São dicas para vocês, não só de física, de matemática também. Então, povo, tá aí 1 hora e meia, acaba virando 1,5 horas. Aí ele diz, a velocidade média do motorista em quilômetros por hora no último trecho. Então ele quer saber qual a velocidade média aqui, no terceiro pedaço. Em quilômetros por hora. Então ele quer saber qual a velocidade no último pedaço, desde que a viagem seja feita em 1 hora e meia.
Pronto, tá aí a montagem, a interpretação do exercício. Tranquilo? Isso é português. Você viu? É só ler pausadamente até o primeiro ponto final ou até um ponto e vírgula. Faz essa leitura pausada, aquilo que eu falei, vai treinando. Só que isso tem que ser de uma certa maneira um pouco mais dinâmico. Aqui, é claro, eu estou mostrando para vocês didaticamente, estou ensinando para vocês. Mas com o tempo, com os estudos avançando, a gente acaba adquirindo essa habilidade um pouquinho mais rápido, né? Passa a ser uma leitura mais dinâmica. Tá bom, povo? Então tá aí, gente, nenhum segredo. Fazer uma figura, uma ilustração sempre ajuda. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse exercício? Bom, com o tempo, com a velocidade e com a distância no primeiro pedaço, vocês conseguem achar quanto tempo que ele gastou no primeiro trecho, no primeiro pedaço da viagem. Então, de novo, vamos lá, gente. No primeiro trecho. Vamos lá, gente. A ideia de velocidade média, todo mundo lembra? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então, velocidade 1 é igual a ΔS1 sobre ΔT1. Aqui está mais tranquilo, aqui tem números para trabalhar, fica mais fácil, né? Diferente do outro exercício, que aparece letras, né? Poxa, eu não sabia a distância total. Então, tem que tomar bastante cuidado, mas o exercício, o jeito para se resolver, praticamente é o mesmo. Então, vamos lá, gente, a velocidade no trecho 1 é 90. Vocês têm aqui 30 e vocês têm ΔT1. Gente, 30 e 90 são simplificáveis, né? 30 divisível por 30 sobra 1, 90 divisível por 30 e sobra o quê? 3. Aí, matemática, posso trocar de lugar? Posso. ΔT1 é igual a 1/3 de hora. Não precisa passar para minutos, tá? E aqui está em horas, né? Quilômetros por hora, quilômetros, não há necessidade de ficar mudando para minutos, perdeu tempo se você fizer isso. Então você descobriu que no primeiro pedaço da viagem ele levou 1/3 de hora. Muito bem, gente. Mesma coisa no segundo trecho. Então, no segundo trecho, vocês vão fazer de novo V2 ΔS2 sobre ΔT2. Mais uma vez, eu conheço a distância e eu conheço a velocidade. Então, V2 vale quanto? 80. ΔS2 vale 40. ΔT2. Isso é legal, né? Esse cuidado com os valores é de propósito, para facilitar a vida também. O 40 e o 80 são divisíveis por 40, matemática. Sobra 1, sobra 2. E aí, troca de lugar com o tempo, você acabou de descobrir que o ΔT2 vale meia hora. Você pode falar que é 0,5 também, nenhum problema, tá? Escrever 1 sobre 2 ou 0,5 é questão de gosto. Você pode deixar em fração, você pode deixar em decimal. A escolha é sua. Muito bem. Eu particularmente gosto de fazer com fração, porque qualquer coisa a gente tira mínimo, múltiplo comum. Trabalhar com decimal pode dar número quebrado e a gente pode se enrolar nas contas aí. É uma sugestão que eu deixo para vocês. Muito bem, meu povo. E agora? E aí você já tem o tempo 1, você já tem o tempo 2, e eu quero saber a velocidade média no terceiro pedaço. Mas eu conheço o tempo total da viagem. O tempo total da viagem era 1h30, né? 1h e 30 minutos, que é 1,5 horas. Eu posso deixar em fração, 3 sobre 2, porque metade de 3 é 1,5. Dica para vocês. Bom, olha só. Se você pegar ΔT1, somar com ΔT2, somar com ΔT3, você sabe, é o tempo total da viagem. Eu já tenho ΔT1, está aqui, 1/3 de hora. Mas eu conheço ΔT2, meio. ΔT3. Eu conheço o tempo total, inclusive eu transformei para fração, 3 sobre 2. Olha só. Gente, com isso, você vai acabar descobrindo o tempo no terceiro pedaço. Gente, daqui para cá,
você também conhece a distância. O delta S3, ele já andou 70 quilômetros e o total é de 100, então você já sabe que aqui vale o quê? 30. Aqui é a nossa cidade B, hein? Aqui é a nossa cidade B. Então, olha só, eu vou achar o tempo 3, eu já sei o delta S3 para poder achar a velocidade média 3, que é o que ele queria. Então, gente, pega esses dois valores e joga para lá. Delta T3 igual 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Matemática, eu isolei delta T3. Então, esses dois estavam somando, passam para lá, subtraindo. Então, fica 3 sobre 2 menos meio menos 1/3. Gente, 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 menos 1, menos meio. 1,5 menos meio dá 1. 1 inteiro. 1 inteiro menos 1/3 é matemática, dá 2/3. Ou, se você quiser, tira mínimo. Ou seja, o último pedaço ele fez em 2/3 de hora. Tranquilo? Agora que você tem o tempo no terceiro pedaço e você já sabe que o delta S3 numa viagem de 100 quilômetros vale 30, porque ele já andou 70, só faltavam 30, você consegue achar a velocidade média no terceiro trecho. Então, no terceiro trecho, de novo, a ideia de velocidade média, delta S, delta T. Gente, o delta S você já sabe, é 30. Dividido por 2/3. De novo, a tal da matemática. Você mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, V3 vai ser igual a 30, e multiplica 3 sobre 2. Isso acaba virando 30 vezes 3 vai dar 90, dividido por 2. E 90 dividido por 2, todo mundo sabe, é 45. Portanto, a velocidade no último pedaço, média, tem que ser de 45 km por hora. E 45 km por hora aparece exatamente na alternativa A. Beleza, meu povo? Então tá aí uma apresentação aí desse projetinho para vocês e eu apareço logo, logo, em breve, mais uma dica para você. Hoje eu falei de cinemática, hein? Numa próxima vez eu vou falar de dinâmica. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.